Pessoal, meu nome é Ivan, eu sou do time de engenharia de produtos aqui da VMware do Brasil, tá? A ideia hoje é mostrar um lado da VMware que, até conversando com clientes, parceiros, às vezes até um pouco desconhecido, né? Ou seja, a VMware é muito forte na parte de data center, né? Cloud, soluções de data center. A ideia hoje é o quê? A gente vai focar no ponto de vista de segurança, principalmente aí do ponto de vista do usuário final, dos dispositivos dos usuários finais, tá? Então eu faço parte de uma linha de negócio da VMware que engloba todo um guarda-chuva de soluções de usuário final, que vai desde a parte de gestão desses dispositivos, né, passando pela parte de segurança, né, e também a parte de virtualização de desktops em si, tá? Hoje eu vou estar apresentando para vocês uma solução que está recém-chegada ao nosso portfólio, né, que é bem focado na parte de visibilidade e segurança em si, que é o Trust Point, tá ok? Então vamos lá, um pouquinho até para a gente contextualizar, né? Então a previsão é até 2020 que a gente tem em torno de 25 bilhões de devices aí por pessoa no mundo, né? E esses devices estão acessando recursos e redes dentro do meu data center, tá? Então assim, até por curiosidade, quem tem mais de dois devices pelo menos, que todo mundo já tem, né? Pelo menos 2, 3, 4, o Ivan no baixo braço. 5, talvez 6, né? Qual que é a ideia? Hoje é fácil, eventualmente, você passar de 2, 3, 4 devices, né? Então, até dou meu exemplo aí do dia a dia, né? Começo o dia ali num celular, chego na VMware, pego um laptop, no meio da tarde posso pegar um tablet e à noite pegar, sei lá, um computador pessoal de casa, né? Só aí fácil, já passei por 4 dispositivos, né? Então, como tratar efetivamente a segurança e a visibilidade do acesso de tantos dispositivos acessando recursos corporativos, tá? Um desafio hoje para as equipes de TI, como manter patch atualizado, o nível de segurança, a baseline de segurança de toda essa gama de devices, tá? Então, se hoje já é um desafio com as ferramentas que a gente tem hoje, quando tiver lá em 2020 isso tudo estourar o número de devices por pessoa, vai ficar algo bem complexo de gerenciar, tá? Mais uma perguntinha para desafiar vocês, né? Vocês têm noção de quantos dispositivos vocês têm no ambiente de vocês, na rede corporativa de vocês plugada, acessando coisas, dados, seja de clientes pessoais, usuários corporativos ou terceiros, por aí vai, tá? Essa frase aqui, esse questionamento aí, a gente fez, é um cliente americano, uma agência americana. Se lá eles têm essas dores, acho que aqui a gente deve ter algo parecido, né? Então esse cliente, basicamente, ele não conseguiu virar aí do Windows 7 para o Windows 10 mais de 1.000 PCs, porque simplesmente eles não têm nem ideia onde eles estão, né? Então a gente fala aí de bases aí, às vezes de 10, 20, 30 mil desktops esparramados aí pelo país inteiro. A visibilidade desses devices é algo, às vezes, complicado, tá? Se eu não tenho nem ideia quantos devices eu tenho e nem ideia quantos eles são, como que eu garanto que estão seguros, né? Então, das duas uma, fecho o olho e assumo que efetivamente, cara, não sei, está seguro, né? Ou efetivamente busco uma maneira de ter uma visibilidade aí, né, desse meu parque de dispositivos, tá? Então, é isso que a gente efetivamente vai estar falando. Windows 10. Quem de vocês está no roadmap de migrar, já está estudando, está fazendo teste para virar do 7, do 8, do XP talvez, para o 10. Legal. O que eu estou vendo aí no nosso mercado, efetivamente estava um pouco adormecido essa história, agora já efetivamente a gente está vendo bastante gente já pilotando o Windows 10, tá? Existe uma boa razão para isso, né? Na prática, a Microsoft está dizendo que é o sistema operacional mais seguro feito até hoje, né? O Windows mais seguro. Então, a gente tem casos aí no mercado americano que, efetivamente, o cliente já se comprometeu a virar do 7, do 8 para o 10 pela segurança, tá? Aí, alguns pontos para a gente pensar, né? Como que eu tratava um PC Windows 7, né? Então, sei lá, no começo ali, quando eu comecei a trabalhar com informática, eu tinha a ideia de fazer o reimagem da máquina, né? Usava o antigo Ghost lá, não sei se ainda existe, né? Onde você baixava toda aquela máquina via rede, aí via alguém da TI, no caso eu, colocava no domínio, criava o usuário, instalava o Office, instalava todas as aplicações, né?
Então, tinha uma demanda de TI muito grande para efetivamente manter aquele device operacional, produtivo e seguro, né? E eu entregava uma série de suítes de aplicação legada, né? Então, eu efetivamente instalava aquelas aplicações no meu device, tá? Qual que é a ideia do Windows 10? Então, o Windows 10 ele já nasceu com a cabeça de como fosse um device mobile, tá? Então, as ferramentas que eu gerencio um PC Windows 10, elas podem e devem ser diferentes do que eu gerenciava um PC Windows 7, tá? Então, se lá atrás eu só tinha PC corporativo, agora eu tenho PC BIOD, né? Tenho PCs de contratados. E esses devices estão acessando informações da minha rede, tá? Não necessariamente eu tenho esses devices todos plugados na minha rede cabeada do meu escritório. Eles estão na cloud. Estão acessando de casa, home office e por aí vai, tá? E o ecossistema de aplicações mudou completamente. Eu não tenho mais só aplicação legada. Muita aplicação em cloud, né? E por aí vai. Então, na prática, esse paradigma aí do Windows 10 vai mudar um pouquinho a nossa conversa de como gerenciar efetivamente o Windows 10, tá? Eu vou falar um pouquinho disso aqui mais para frente. Continuando aí essa conversa aí presente, né, maneiras modernas de gerenciamento, né? Então, basicamente, eu tenho os pilares ali da prevenção, né, e efetivamente ali da detecção e controle, tá? Hoje, a maioria das ferramentas tratam de maneiras apartadas. Então, de um lado eu vou ter lá um antivírus, por exemplo, e do outro lado eu vou ter uma ferramenta que vai estar efetivamente detectando as threads, as vulnerabilidades do meu ambiente, tá? Qual que é a maneira que a gente está propondo? Unificar essa conversa, tá? Então, eu ter na mesma ferramenta, né, a solução que vai fazer a gestão do device, né? Então, falando lá do PC, do Windows 10, por exemplo. Então, eu vou estar gerenciando por uma ferramenta da VMware, e essa mesma ferramenta também proativamente, né, vai estar escaneando esse device, seja onde ele estiver, para garantir que ele vai estar compliance, que ele está com o nível de patch que tem que ter, que ele está com as aplicações de segurança que tem que ter, tá? Então, qual que é a ideia? A solução moderna, completa, ela tem que ser capaz de gerenciar o device, ou seja, eu vou manter o baseline, né? Então, eu comentei lá atrás que eu estou fazendo gestão agora de Windows 10 sem ter que fazer reimagem, né? Eu ouso dizer que essa questão de reimagem de PC está super com os dias contados, tá? Qual que é a ideia de gerenciar um PC Windows 10? Posso mandar para o usuário via Sedex, na caixa, bonitinho. O usuário vai tirar, vai fazer o cadastro desse dispositivo na solução. O cadastro ele é simplificado, pode ser com endereço de e-mail, por exemplo, e a partir daí eu vou construir esse meu PC over the air, ou seja, instalar patch, instalar aplicação, subir antivírus, configurar firewall, deixar toda aquela máquina compliance, sem a necessidade de ter alguém da TI efetivamente fazendo a reimagem desse PC, instalando tudo que tiver manualmente, tá? Uma vez que eu provisionei esse device, ele está no meu ambiente, proativamente eu vou estar sempre entendendo se esse device continua compliance. Se o usuário não instalou alguma ferramenta que não podia, se eventualmente está com algum patching faltando e, consequentemente, comprometendo a segurança daquele dispositivo, tá? E da minha rede como um todo. Do ponto de vista de arquitetura, né? Uma das vantagens da solução que a gente está conversando aqui hoje, o TrustPoint, é uma visibilidade, às vezes mais, às vezes menos, em torno de 15 segundos, você puxar uma visibilidade de um parque de 100, 200 mil PCs. Tá? Então, as ferramentas que a gente tem hoje disponível para esse tipo de solução, você vai ter que pensar entre várias ferramentas, né? E, eventualmente, você não vai ter a visão real time, vai ter só um histórico, e mesmo assim ainda vai demorar. Então, a ferramenta, ela tem que, nascendo aí para a cloud, ela tem que ser escalável, ou seja, ter condição de efetivamente trazer a visibilidade de vários computadores, vários PCs do meu ambiente, né, de uma maneira rápida, né. Um pouquinho que a gente conversou aqui sobre a história do Windows 10, tá? Então, é um levantamento aí que a Microsoft fez, que em torno aí, nossa realidade aparentemente está um pouquinho diferente, né? Mas boa parte dos clientes efetivamente estão mirando testar, pilotar, né, o Windows 10, porque efetivamente é o sistema operacional Windows mais seguro lançado até então, tá?
justamente por essas diferenças da maneira do gerenciamento, né? Então, ele tem APIs que vão permitir efetivamente você fazer um gerenciamento mais rápido, mais simples, né? E mais poderoso. A gente está, acho que no terceiro dia do evento, né? Muito se viu aí de segurança em vários perímetros do meio ambiente, seja na rede, seja no firewall, seja no endpoint, né? Efetivamente, a gente está vendo o seguinte: a segurança do endpoint, do dispositivo, seja ele móvel, um PC, é tão ou mais importante que a segurança lá de firewall, a segurança lá do seu ambiente data center, tá? Então, grandes casos aí de problema gravíssimo de roubo de informação, de cartão de crédito, como aí a Target, a Home Depot, foram invasões de POS, né? Então, foi uma invasão do endpoint. Por quê? Seja porque aquele endpoint não estava com o nível de patch que tinha que estar, né? Seja porque algum terceiro espetou uma máquina no seu ambiente, uma máquina que você não conhece, né? Isso causou aí um transtorno tremendo, tá? Problemas de endpoint também para altos executivos, tá? Então a gente teve conversas com altos executivos, esses caras estão na mira dos hackers para efetivamente roubar informação, sequestrar dados, né? Então se aquele device do executivo não está extremamente seguro e protegido, é uma brecha muito grande efetivamente roubar informações que podem quebrar uma empresa, por exemplo, tá? Então a gente trata ali a segurança do endpoint, né, com bastante seriedade efetivamente para poder travar essa barreira aí do nosso ambiente, tá? Então, por exemplo, aqui falando da primeira invasão, né, brecha lá em certificado, em SSL, coisa que um simples patch no sistema operacional daquele device ou daquele servidor poderia resolver, né? Então, muitas vezes, a falta de visibilidade atualizada daquele seu dispositivo pode comprometer toda a sua segurança do seu ambiente, tá? Falando um pouquinho aí de como é a segurança atualmente aí dos endpoints, né? É algo assim muito, basicamente, quebrado em silos, né? Então, eu vou ter várias ferramentas aqui no caso, né? Onde acaba, de certa forma, inundando ali a sua TI de tanto alerta. Então, é tanto log, tanta ferramenta de alerta, que das duas uma. O cara do helpdesk não vai dar conta de enxergar tudo isso aí. O que vai vir é uma massa de dados que vai tomar tanto tempo para identificar o problema, que quando o problema acontecer, né, quando for entender que esse problema aconteceu, já vai ser tarde demais, tá? Então, eu vou ter diversas ferramentas, né, de análise de log, por aí vai, para tratar efetivamente a parte de detecção, né? Uma vez que eu detectei, às vezes tarde demais, né, eu preciso entender o que aconteceu, né? Onde foi a brecha? Foi no PC? Foi na camada de rede? Né? Foi um usuário que clicou no e-mail ali que não podia? Né? Então, assim, o que a gente está falando é o seguinte, prevenir é bacana, ou seja, você tem que ter ferramentas para efetivamente ter um antivírus, ter um nível de patch, nível de segurança apropriada no device, só que o tempo de efetivamente ter a visibilidade quando um problema acontecer é tão ou mais importante que a própria prevenção, né? Então, quando acontecer o problema, a gente tem que agir muito rápido para efetivamente resolver, remediar esse problema, tá? Aí, depois de muita briga, entendi onde está o problema, né? Depois de muita briga, entendi mais ou menos o que é o problema, tá? Aí eu tento corrigir. Então, das duas uma, ou efetivamente eu não consigo corrigir, né? Ou quando eu consigo, a correção ela é demorar demais. Aí o estrago já foi feito. Aí eu já perdi milhões de dólares, como aconteceu aí com a Target, com a Office Depot e por aí vai, tá? Inclusive são clientes aí da própria solução nossa, né? Então, eles viraram clientes após, né? Porque demorou tanto para corrigir, entender, nesse tempo já roubou milhares de cartão de crédito, aí o problema já ficou muito grande, tá? Então, posso demorar lá semanas, meses, para efetivamente corrigir um problema, é muito tempo, tá? E eu tenho diferentes ferramentas para tratar o meu inventário de software, meu inventário de patch, né? Toda a minha parte ali de entender riscos e conformidades do ambiente, eu tenho diversas ferramentas. Então, essa integração como um todo,
lota a sua operação de segurança de trabalho, então o pessoal acaba não conseguindo efetivamente dar conta de analisar tantas ferramentas separadamente, tá? Qual que é a ideia com o Trust Point? Juntar essa conversa, tá? Então a visibilidade, eu tenho efetivamente lá, no final eu vou rodar um vídeo aí de uns 5 minutos mais ou menos, da console efetivamente rodando, onde basicamente eu posso fazer lá um questionamento, lá como fosse um Google, né? Então a gente costuma dizer que é um Google da segurança. Então me lista todos os devices do meu ambiente que tem um arquivo, a gente recebe aqueles boletins de segurança, né? Que tenham lá um arquivo com a hash e tal, né? Aí em 15 segundos mais ou menos, efetivamente ele vai escanear todo o meu ambiente para entender quais os devices que têm essa informação, tá? Uma vez que eu entendi o problema, rapidamente eu consigo trazer as respostas, né? O que atacou aquele device, quando, será que ainda continua esse problema acontecendo no meu ambiente? Porque esse que é um problema, né? Eventualmente você corrige, só que a sua visibilidade é tão limitada que às vezes um outro dispositivo tem o mesmo problema, né? Ou o problema voltou no próprio dispositivo que você corrigiu inicialmente, tá? Então a gente tem ferramentas de efetivamente estar escaneando sempre, garantindo que aquele device continua higienizado, digamos assim, né? Seguro, tá? E a remediação é tão rápida quanto a visibilidade, né? Então eu faço uma busca de todos os devices que estão com porta aberta para uma solução que está em cloud, uma backdoor, ou todos os devices que estão com arquivo malicioso, e através dessa mesma consulta eu já posso criar uma outra expressão para efetivamente deletar aquele processo, apagar aquele processo, tá? Outro uso legal dessa ferramenta é inventário de software, tá? Então, eventualmente, tem empresas que batem fabricantes que batem na empresa de vocês e falam, cara, você usou tantas versões da versão de banco de dados X, né? Então, você consegue, de maneira proativa, né, já escanear o seu ambiente para entender, será que eu estou usando tudo isso? E se estou, já vou arrancar. Porque quem gosta de desenvolvimento aqui, né? Desenvolvedor adora instalar um banquinho de dados local para fazer algum teste lá, né? Aí quando bate o fabricante lá, fala, cara, você tem 1000 instâncias de banco de dados aqui, toma conta, né? Então você é pego de surpresa por isso aí, né? Então você proativamente já sabe o seu ambiente, quais as versões de software, o que está efetivamente instalado no seu parque, tá? E eu vou ter na mesma ferramenta toda a parte de inventário, que eu comentei com vocês, toda a parte de configuração, efetivamente instalar políticas, instalar patches, tá? E efetivamente e proativamente fazer lá todo o controle de risco e conformidade do meu ambiente, tá? Resumão do Trust Point até aqui, tá? Então eu tenho lá, uma das funcionalidades mais populares é o nosso, opção de fazer a pesquisa por pergunta, né? Então em inglês, tudo bem que se você não falar bem o inglês, não souber escrever, ele vai corrigindo ali a conversa para você. E já existem alguns templates já prontos para efetivamente você já fazer o questionamento, tá? Ele vai te dar uma visibilidade mais ou menos em 15 segundos aí de 100, 200, 1000 devices, tá? Então quando eu falo device, a gente é bem no caso do Trust Point, bem focado ali na parte de PC Windows, PC Mac, Linux, servidores, aí já entra até inclusive a parte de AIX, de HPUX, tá? Então todo o parque ali de PCs e servidores efetivamente, tá? Uma vez que eu fiz essa busca e entendi os problemas, eu posso agir, né? Então seja já instalar uma atualização para efetivamente resolver aquele problema, seja parar um processo, desinstalar um processo, seja desinstalar uma aplicação que não devia estar lá, tá? Outra perna da solução é a parte de gerenciamento de imagem, tá? Aí você fala, pô, Ivan, você não falou que o Windows 10 não faz mais imagem? Não faz, né? Então, quando você vai comprar um PCzinho novo, o Windows 10, a ideia é que você já gerencie com uma solução de MM como AirWatch, que eu vou comentar aqui, onde eu vou instalar todos os patches, as correções que eu preciso naquele PC. Agora, imagine o seguinte, estou mirando lá sair do 7, do 8 para o 10. Então, eu tenho ferramentas que, basicamente, vou instalar um agente, em background ele vai copiar as informações do usuário para um repositório e também vai começar a baixar o Windows 10 nesse PC. Aí tem até meu amigo Kaká aqui, mais ou menos o quê? Uns 2 boots resolve? Em torno de 2 boots, o usuário tinha o Windows 7, vai passar a ter o Windows 10, tá?
O que é legal desse tipo de coisa? Eu reduzo muito o tempo de migração, que eu não preciso efetivamente colocar alguém de TI para fazer o backup da máquina, baixar uma imagem na mão. Ele já vai copiando toda a parte de perfil, documento, tudo isso aí para um repositório, tá? Consigo migrar até, sei lá, 100 devices a partir de uma console central. Então eu tenho um técnico só disparando toda essa migração para esse meu parque de PC. E o tempo de inatividade do usuário é quase mínimo, é quase zero, porque ele vai estar trabalhando, a parada dele efetivamente vai ser nos 2 boots que ele vai ter que dar para efetivamente subir o sistema operacional mais novo, tá? Falando um pouquinho aqui de produto, né? Então, eu falei ali que a gestão moderna ali de gerenciamento e segurança de endpoints vai tanto na parte da gestão como na parte de segurança. Então, na parte da gestão eu tenho o VMware Watch, que ele vai fazer o provisionamento, configuração over the air de todas as políticas nos meus devices, tá? Aí o AirWatch ele vai ser tanto a parte de PC, Mac, Windows 7, 8, 10, iOS, Android, por aí vai, tá? E do outro lado eu tenho o TrustPoint para efetivamente fazer, né, a parte proativa, né, de segurança e visibilidade e detecção avançada de vulnerabilidade, tá? Eu vou rodar um videozinho aqui da minha demo, se você puder aí. Ele está em inglês bem simplesinho, mais ou menos uns 5 minutos, até para a gente entender como efetivamente a console aí do TrustPoint funciona, tá? Então, uma console web, né? Aqui eu já tenho aqui alguns dashboards, né? Onde basicamente aí eu já tenho até alguns templates de questionamentos, de perguntas que eu posso estar fazendo, tá? Collecting endpoint data and taking action is a process that often takes days or weeks to complete. Being able to ask simple questions like what's on my network. Nesse meu dashboard já tem uma visibilidade ali. Eu já defini lá, por exemplo, uma configuração. Ó, se qualquer um tentar instalar uma ferramenta de compartilhamento de arquivo, já me joga esse device com uma quarentena, ou já remedia, ou já me dá uma visibilidade dele, tá? E aqui em cima a barrinha onde basicamente a mocinha aqui vai começar a fazer os questionamentos de efetivamente o que ela quer ter de visibilidade, tá? Então então aqui no caso ela está puxando, se eu não me engano, todos os computadores, né? Com o sistema operacional Windows do meu ambiente. Então, a primeira query aí simplesinha, né? Então, se eu digitei alguma coisa errada, ele já me traz algumas opções, né? So one question is, get computer name and IP address and operating system. So you can see TrustPoint's natural language parser takes what you've typed in and converts it into something it knows how to answer, and then goes out to your endpoint. Então aqui você vai vendo que o número está aumentando, né? Então estou com 1.200, 1.200 e poucos PCs, tá? Qual que é a mágica dessa história? É a arquitetura, né? Então é como se eu tivesse uma arquitetura baseada num anel. Então eu vou ter um servidor, tá? Cada um dos meus PCs vai ter um agente light, né? Então esses PCs se falam também e falam com o meu servidor central. Então, por isso que eu tenho a visibilidade ali tão rápida de um ambiente tão grande, tá? Já me listou todos os PCs, endereço de IP, versão do sistema operacional, tá? Se eu não me engano, depois aqui ela vai fazer uma listagem de todos os devices que tem um banco de dados SQL, por exemplo, tá? Todo mundo tem SQL instalado e você pode buscar até... Todo mundo tem um banco de dados SQL com um banco de dados que não sejam os meus de produção, né? Então, com isso você já sabe que é um aplicativo que não era para estar ali, né? É alguém que instalou sem a devida licença aprovada por vocês, tá? Aí aqui eu já posso estar tomando algumas ações, né? Que efetivamente criar até um segundo questionamento. Então, no primeiro momento eu filtrei todo mundo que tem Windows. No segundo momento agora, baseado nesse filtro todo mundo que tem Windows, eu vou dizer quem tem SQL aqui no ambiente, por exemplo, tá? Então esse cai no assunto da história da auditoria ali, do inventário de sistema que vocês podem estar fazendo, tá? Aqui ele já me listou todas as máquinas que têm SQL e todas as bases SQL instaladas, tá?
Então, se eu tenho um PC lá do desenvolvedor de teste, que tem um banquinho lá, vai Corinthians, né? Ele vai listar lá esse cara para efetivamente... Então, você fala, pô, esse banco de dados efetivamente não é um banco de dados produção, tá? Eu tenho lá um relatório de segurança. Então, eu sei que eu tenho uma vulnerabilidade. Aqui eu estou puxando o hash, efetivamente, daquele arquivo que pode me trazer um problema, um malware, um arquivo malicioso. Então, eu mando buscar no meu ambiente todo mundo que tem determinado malware, determinado arquivo ali, com hash e tal, que é um arquivo malicioso, tá? Então, a mesma ideia, aqui ele me trouxe uma vulnerabilidade do Java, inclusive, tá? Então, ele me trouxe que eu tenho uma máquina lá, e agora, efetivamente, ele já fazer a remediação, ou seja, apagar, desinstalar esse arquivo corrompido. Detalhe, tá? Essa remediação pode ser remover um arquivinho, aplicar um patch, ou por que não baixar uma imagem nova na máquina. Tá? Então a gente teve casos de executivos, de invasão. O time de segurança ligou para esse cara, falou, desliga a máquina. Liga daqui a uma meia hora. Mas por quê? Depois eu te explico. Tá? Então, basicamente, a máquina dele é backupeada para o data center e o time de segurança efetivamente foi lá e voltou um backup full da máquina dele pelo próprio Trust Point, né? Então, basicamente, o executivo perdeu, sei lá, meia hora, uma hora de trabalho. Porque, eventualmente, a invasão, a crise de segurança é tão grave que só apagar um processo, instalar uma app não resolve. Então, é melhor higienizar ela completamente, que é formatar totalmente o device, tá bom? Pessoal, enquanto acaba o vídeo, a gente está aqui de frente para vocês, tá? Então eu vou ficar aqui até o final do evento. A gente vai fazer um sorteio aí também de alguns brindes, então convido todos aí depois de bater um papo com a gente, quem quiser se interessar um pouquinho mais aí, tanto a parte do AirWatch, né, que vai na camada ali da gerência unificada para qualquer tipo de dispositivo, tá? Então, reforçando, o MM não é só tablet e celular. Então a gente vai na camada de PCs, vai na camada de Mac, vai na camada de impressora e por aí vai. E o Trust Point agregando funcionalidades para dar visibilidade e tratar a segurança como um todo, tá bom? Muito obrigado, espero que tenha sido útil para todos e bom evento.